Hoje nós vamos observar o clamor de um justo no meio do sofrimento. Vamos aprender mais com Salmo 69. Devocional Kairos. Agora é tempo da Palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, como está você nesse dia? Eu espero que muito bem. Que bom ter você mais uma vez ou pela primeira vez aqui no nosso estudo do Salmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos então observar este precioso Salmo, onde aqui Davi, de forma intensa, ele ora diante de Deus, fala com o Senhor no momento de sofrimento. Esse é um dos salmos mais emocionantes de Davi, porque ele expressa um profundo clamor de alguém que está na presença de Deus, clamando por socorro, pedindo para que Deus intervenha na sua situação de perseguição. Sim, Davi estava sendo perseguido. Sim, os filhos de Deus também passam por perseguições e não são poucas. Este salmo também é visto como um salmo messiânico, porque ele aponta para o momento de grande sofrimento do Senhor Jesus. Este salmo ele mostra tanto o momento de sofrimento na vida do salmista, mas também aponta de forma profética, messiânica, para o sofrimento de Jesus que aconteceria muitos anos depois. Este também é um salmo muito extenso. Eu não vou fazer a leitura de todo o salmo, mas vou separar algumas partes e nós vamos refletir sobre elas, e eu separei pelo menos 3 partes. A primeira é do verso 1 até o verso 12, onde se fala do clamor do justo em meio ao sofrimento. Depois, a súplica por salvação e justiça, do verso 13 até o verso 29, e depois a vitória da fidelidade e o louvor a Deus. Vamos então à primeira parte, texto em tela, o clamor do justo em meio ao sofrimento. O verso 1, o salmista diz o seguinte: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os meus pés. Perceba que é o clamor de alguém que está em sofrimento, é alguém que está desesperado. E a analogia, a imagem, a ilustração que ele faz aqui é de como se ele estivesse dentro de um lugar profundo, uma água muito profunda, e ele está se afogando, já não tem mais fôlego, os seus pés não alcançam o fundo, e ele também já não tem mais resistência para ficar com a cabeça para fora da água, ou seja, não tem mais resistência para respirar. Sua situação é terrível. É essa imagem que Davi usa para ilustrar a sua situação. A sensação que Davi passa aqui é que ele está prestes a ser vencido pelos seus inimigos. A perseguição era tanto, o sofrimento era tanto, que ele percebeu que as suas forças estavam indo embora e que ele já seria vencido. No verso 4, ele continua falando dessa sua dor, desse seu sofrimento, e ele diz que sem razão ele é perseguido, sem razão ele é odiado. E algo semelhante é dito também lá no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 25, onde está escrito: Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Então perceba como este salmo, em primeiro plano, ele está tratando de Davi, mas ele está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Todo o sofrimento que Jesus passou por amor de mim, por amor de você, querido irmão, querida irmã. De fato, sem razão, o Senhor Jesus Cristo foi odiado, e assim também era o sentimento de Davi aqui neste salmo. Agora no verso 5, o salmista aqui demonstra uma aflição por amor de Deus. Veja o que ele diz no verso 5 em diante: Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Interessante essa atitude de Davi, que eu já falei para vocês aqui, que para mim é muito preciosa, que é de Davi. Muitas vezes ele não transfere a sua culpa para ninguém, ele reconhece a sua culpa. Mas ele entende também que nesse seu momento de sofrimento, ele está sofrendo e ele sabe das suas culpas, mas o motivo pelo qual ele está sendo acusado pelos seus inimigos não procede. Ele sabe que ele é culpado, ele sabe que ele não é perfeito, mas pelos motivos que eles estão fazendo sofrer, não são também motivos justos. Então é por isso que ele clama diante do Senhor, e ele continua dizendo, verso 6, Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Em outras palavras, que eu não seja a pedra de tropeço, né? que eu não envergonhe o nome do Senhor. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Esse trecho aqui te lembra algo do Novo Testamento?
Pois por amor a ti suporto a zombaria e a vergonha cobre o meu rosto, sou um estrangeiro para os meus irmãos. Quem é que foi rejeitado entre os seus? Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo. Sofreu, foi rejeitado entre os seus. No verso 9, nós encontramos uma verdade que enxergamos também no Novo Testamento. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Algo muito semelhante ao que nós enxergamos também no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 17, onde está escrito: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então, todo sofrimento vindo sobre Jesus Cristo, toda aquela zombaria do povo, aqueles insultos caindo sobre Jesus Cristo. Mas ainda do verso 10 até o verso 12, o salmista fala de um escárnio, de uma rejeição daqueles que estão ao seu redor, algo que também foi provado pelo nosso Senhor Jesus. Davi estava sendo desprezado por todos, inclusive pelos líderes, pelos bêbados, que pronunciavam muitas afrontas a ele, ou seja, todo tipo de pessoas estavam zombando de Davi naquele momento. Quem também no Novo Testamento sofreu em uma proporção muito maior? O nosso Senhor Jesus Cristo foi zombado, foi cuspido, foi profundamente afrontado pelas pessoas. Então veja o que Davi diz aqui no verso 10 em diante: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Agora veja o que é dito lá em Mateus capítulo 27, verso 39 a 44. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então perceba que essas palavras de Davi continuam apontando para o maior sofrimento de todos, o sofrimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por amor de mim, por amor de você, querido irmão, querida irmã. O que nós aprendemos aqui nesse trecho, nessa primeira parte, é que os cristãos também enfrentam oposição. Nós também vamos enfrentar todo tipo de afronta, todo tipo de oposição, porque nós carregamos a verdade de Cristo, a verdade bíblica. Isso incomoda. Mas não só isso. A dor do justo, ela também não passa despercebida, querido irmão, querida irmã. Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê e ouve o nosso lamento, e Deus não nos abandona nesse sofrimento. Mas outra verdade que aprendemos aqui também é que o nosso clamor, ele pode ser sincero, ele pode ser intenso, assim como esse clamor de Davi. Nós devemos ter a consciência de que há essa liberdade na presença do Senhor para nós expressarmos diante de Deus tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que está afligindo o nosso coração. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7 está escrito o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós devemos levar a Deus tudo aquilo que aflige o nosso coração. E assim Davi estava fazendo, estava colocando diante da presença do Senhor. Agora a segunda parte, verso 13 a 19, o salmista expressa o seu pedido, o seu clamor por salvação e também justiça. Nesse momento agora, nesse trecho, do verso 13 a 29, Davi intensifica o seu clamor a Deus, ele clama a Deus por uma intervenção, ele pede para que Deus venha contra os seus inimigos, para que Deus intervenha de fato na sua situação. Por isso ele diz no verso 13, mas eu, Senhor, no tempo oportuno elevo a ti a minha oração, responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Então ele está clamando para que Deus o responda, para que Deus dirija uma resposta a ele. Ele está pedindo, clamando pela misericórdia do Senhor, e ele faz isso aqui deste verso 13 até o verso 18. Agora do verso 19 até 21, o salmista fala ainda mais da profundidade do seu sofrimento, de quanto o seu sofrimento era tão terrível. Veja o que ele diz no verso 19.
Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Então perceba que ele expõe o seu sofrimento, a profundidade do seu sofrimento diante do Senhor. Ele sente a vergonha, a afronta. Ele inclusive menciona aqui para frente que lhe deram fel por alimento, lhe deram vinagre para matar a sede, inclusive uma profecia que nós enxergamos se cumprindo no nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 27, verso 34, que está escrito: E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Perceba todo esse sofrimento de Davi, mais uma vez apontando para o sofrimento de Jesus Cristo no Calvário. Agora no verso 22 até 28, mais uma vez, orações imprecatórias. O salmista continua pedindo para que Deus manifeste o seu juízo, para que Deus faça justiça. E de fato, querido irmão, querida irmã, como eu já expliquei nos outros salmos, há esse espaço das orações imprecatórias, mas com aquele cuidado de agora não contra pessoas, mas contra situações. Nós devemos confiar que quando pedimos a Deus justiça, no tempo do Senhor, o Senhor manifestará a sua justiça, o Deus trará o seu cuidado, Deus manifestará o seu juízo. E aqui o salmista mais uma vez pede para que Deus manifeste esse juízo, por isso ele diz que a mesa dele se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faz-lhes tremer o corpo sem parar. Então, diante do seu sofrimento, ele pede para que Deus traga juízo, que Deus manifeste a sua justiça. Agora no verso 29, o salmista reafirma mais uma vez que está sofrendo muito, mas está confiando em Deus. Por isso ele diz no verso 29, grande é a minha aflição e a minha dor, proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Então o salmista sabe que o seu sofrimento é terrível, o seu sofrimento é profundo, mas que a sua segurança está em Deus, que a solução virá da presença do Senhor. E essa verdade, querido irmão, querida irmã, reflete o caráter de alguém que realmente ama a Deus, de alguém que realmente confia no Senhor, porque no sofrimento sabe que pode contar com o Senhor. E essa certeza, essa fé, ela deve estar presente em todo o tempo na vida do cristão. Nós devemos contar com o Senhor em toda e qualquer situação, principalmente nos momentos de sofrimento. O que nós aprendemos aqui neste trecho, em primeiro lugar, é que Deus age no tempo certo. Deus tem um tempo reservado por Ele, na sua soberania, para trazer a resposta. E embora pareça demorada a resposta de Deus, o sofrimento se intensifique, nós devemos continuar crendo e confiando que Deus tem tudo sob o seu controle. Por mais que o ímpio pareça prosperar, por mais que os inimigos pareçam de alguma forma estar tendo êxito, estar tendo vitória, nós devemos continuar confiando que Deus livrará o seu povo, Deus continuará cuidando de nós. Outra verdade que nós aprendemos aqui também é que Cristo carregou o nosso maior sofrimento, querido irmão, querida irmã. O pecado nosso estava sobre Cristo Jesus. Assim como Davi, que se sentiu abandonado, insultado, Jesus sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar a salvação através dele, através do seu sangue derramado no Calvário. Então, assim como Davi sofreu, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo sofreu muito mais por amor de nós. No momento de sofrimento, nós devemos olhar mais uma vez para a cruz e lembrar que Jesus suportou muito mais sofrimento por amor de mim, por amor de você, e tudo aquilo que nós passamos, por mais que seja difícil, ainda é uma sombra diante de todo o sofrimento de Cristo. Mas ainda aprendemos aqui que nós podemos entregar as nossas injustiças nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que nos traz sofrimento, toda de injustiça que vem sobre a nossa vida, nós devemos colocar diante de Deus. Assim Davi fez, clamou a Deus por justiça, esperou na justiça de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, verso 19 está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O encorajamento da palavra de Deus é que nós venhamos a orar pelos nossos inimigos, que nós de alguma forma venhamos a fazer bem a quem nos faz mal. Esse é o verdadeiro ensinamento cristão. Quanto à justiça, a vingança, isso não cabe a nós, isso pertence ao Senhor. Aqueles que não se arrependerem certamente receberão sobre si o justo juízo de Deus, mas a plena justiça está nas mãos do Senhor. Nós devemos confiar nessa justiça que vem de Deus.
Isso, de certa forma, descansa o nosso coração, querido irmão, querida irmã, porque nós enxergamos tanta injustiça nesse mundo, tanto sofrimento, tantas coisas. E muitas dessas coisas não estão ao nosso alcance, nós não conseguimos intervir. Mas nós devemos confiar que Deus está no controle de tudo. Nada, nada, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Deus está enxergando todas as injustiças. Vamos então à terceira parte e última deste salmo, verso 30 até o 36. Aqui eu dei como tema a vitória da fidelidade e o louvor ao Senhor. A última parte deste salmo, ela de certa forma muda agora o tom, passando de lamentação para louvor. E é tão interessante que esse roteiro acontece também na nossa vida, porque nós geralmente chegamos chorando a presença de Deus, com os lamentos na presença do Senhor, derramando lágrimas na presença do Senhor muitas vezes. Mas na medida que nós vamos orando, vamos comunicando a Deus tudo aquilo que estamos passando e temos no nosso coração a reafirmação de que Deus está cuidando de nós, nós começamos de novo a voltar ao local de louvor. Nós continuamos louvando a Deus e o nosso lamento agora, o nosso choro se torna em louvor. O nosso pranto se torna em cânticos. Isso é algo maravilhoso e nós vamos perceber aqui neste salmo também. Por exemplo, o verso 30 e 31, ele fala aqui de um louvor que agrada a Deus. Davi declara aqui que exaltar a Deus é mais significativo, é mais proveitoso, é mais aceitável do que sacrifícios exteriores. Veja o que ele diz no verso 30 e 31. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Perceba que o salmista tinha essa consciência, Davi tinha isso claro na sua mente, que a sua conduta, a sua obediência, o seu louvor espontâneo a Deus agradaria mais o Senhor do que o cumprimento de ritos religiosos. Querido irmão, querida irmã, essa verdade não pode se afastar de nós, principalmente nos dias de hoje. Nós devemos continuamente ensinar isso, porque infelizmente há muitas pessoas comparecendo aos templos religiosos, trabalhando em nome de Deus, trabalhando e fazendo para Deus, mas sem a presença do Senhor. Muitas pessoas fazendo em nome de Deus, sem a presença de Deus, algo que é muito triste. Estão apenas cumprindo ritos religiosos, obedecendo apenas a preceitos humanos, mas estão completamente distantes da presença de Deus. E Davi fala do verdadeiro louvor, aquilo que realmente agrada a Deus. Então, o que agrada a Deus, o louvor que Deus espera de mim e de você, primeiro, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a tudo aquilo que é ensinado por Ele, a cada um de nós. Esse é o louvor que agrada ao Senhor. Deus não está esperando de mim e de você cumprimento de ritos religiosos, querido irmão, querida irmã. O Senhor espera de nós, primeiro, um coração entregue a Ele em verdade. Assim como o Senhor recebeu a oferta de Abel. Porque primeiro Deus recebeu o coração, a vida de Abel. E depois Deus recebeu a sua oferta. Nós precisamos que Deus aceite primeiro a nossa vida em louvor a Ele. E depois aquilo que nós temos para ofertar e fazer em benefício da sua obra. Mas continuando o verso 32 e 33, Davi fala aqui da esperança dos aflitos. Deus não despreza aqueles que buscam um refúgio nele. De fato, aqueles que buscam refúgio no Senhor encontram esse refúgio. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza, Deus não despreza o clamor de um aflito. Deus não despreza aquele que o busca verdadeiramente arrependido, aquele que busca a Deus em necessidade. Certamente, Deus ouve a sua oração. Mas não só isso. Davi fala mais aqui, do verso 34 até o verso 36, já a parte final, da redenção de Sião. O salmista aponta para a restauração do povo de Deus. Um prenúncio do reino de Cristo, ou seja, em Cristo haverá a redenção, no Messias estará a redenção. Por isso ele diz do verso 34 em diante: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu
nome. De fato, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, em breve voltará, onde toda a promessa de Deus de fato será cumprida e nós estaremos em nome do Senhor Jesus, presentes na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, lá adorando o Senhor, onde não haverá mais choro nem sofrimento. Mas o que aprendemos também aqui nessa nossa terceira parte, principalmente o louvor em meio à dor, querido irmão, querida irmã, que nós aprendemos aqui com Davi, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo também, é que existe louvor no meio do sofrimento. O louvor a Deus acontece também no momento do sofrimento, na medida em que nós suportamos esse sofrimento adorando a Deus, quando nós não damos espaço para murmuração, não damos espaço para calúnia ou qualquer outra coisa, mas continuamos firmes adorando a Deus. Dá para louvar a Deus até mesmo no meio do sofrimento, permanecendo firme, confiando na sua presença. Mas não só isso. Esse texto nos mostrou também que o sofrimento não é o fim. O sofrimento é uma fase, o sofrimento é um temporal, o sofrimento é uma tempestade, mas como toda tempestade tem início e também tem fim. Assim é o sofrimento na minha e na sua vida, querido irmão, querida irmã. Certamente nós passamos por momentos turbulentos, momentos de muito sofrimento, assim como Davi passou. Mas o sofrimento é uma fase, ele tem um tempo contado, esse sofrimento certamente acabará. Romanos capítulo 8, verso 18 está escrito: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Há uma glória, algo majestoso reservado para nós e que esses sofrimentos que nós passamos aqui não se comparam a essa glória de Deus que será destinada sobre a nossa vida eternamente. Então nós devemos ter essa consciência de que o sofrimento passa, o sofrimento acaba, querido irmão, querida irmã, mas ainda aprendemos que Cristo é o verdadeiro cumprimento da promessa, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E assim eu vou finalizando, querido irmão, querida irmã. Certamente o sofrimento, ele muitas vezes nos abala, ele mexe com o nosso emocional, ele mexe com o nosso físico. O sofrimento é algo que muitas vezes paralisa muitas pessoas, mas nós devemos confiar que, primeiro, há um Deus soberano sobre todo o sofrimento. Em segundo lugar, o sofrimento, ele não é um decreto sobre a nossa vida. Quem traz decretos e verdades sobre a nossa vida é o Senhor, e o Senhor decretou que aqueles que confiarem em Cristo Jesus, esses estarão eternamente seguros. E em terceiro lugar, querido irmão, querida irmã, nós devemos crer que o sofrimento, ele passa, o sofrimento, ele é transitório e nós podemos eternamente descansar na presença de Deus. Espero que este Salmo 69 tenha de alguma forma inspirado a sua fé, te fortaleça para que você suporte as tribulações, você suporte as perseguições, suporte os momentos difíceis confiando em Deus. Porque, como diz em Romanos capítulo 8, verso 17, porque se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Por isso, confie no agir de Deus, confie no cuidado do Senhor. Permitindo o Senhor, eu retorno mais uma vez amanhã, agora com o Salmo de número 70. Até lá.